Glória a Deus. Tivemos alguns probleminhas técnicos no primeiro vídeo e infelizmente tive que interromper a nossa gravação. Aí voltamos com o nosso vídeo. Então, como eu falava, eu gosto muito do Novo Testamento e especialmente as epístolas, as cartas paulinas, as cartas do apóstolo Paulo. São 13 ou 14 epístolas do apóstolo Paulo, até porque no primeiro vídeo eu dei uma citação sobre o evangelho que nos foi revelado através do apóstolo dos gentios. Ele foi separado pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, especificamente com esse propósito de nos apresentar, a justiça de Deus. A justiça de Deus sem a lei. A justiça de Deus isenta da lei, mas tendo por testemunho. Ou seja, porque a lei e os profetas, ela se refere a Cristo. Tudo aponta para Cristo. Em sentido literal ou em sentido figurativo, aponta para Cristo. Porque Paulo vai falar em Gálatas que a lei é uma sombra. São coisas fracas, Em Gálatas, capítulo 4, se eu não me engano, ou é 3, acho que é 4, versículo 9, ou versículo 10, é o versículo 9 ou 8 de Gálatas, vai dizer que, porque aquela igreja estava sendo influenciada por aquele evangelho falso que estavam querendo introduzir. Alguns irmãos que vieram de Jerusalém estavam confundindo a mente daquela igreja, que estava fundamentada no evangelho que Paulo prega. E Paulo vai dizer, lá em Gálatas capítulo 3, ele diz, nossa, eu estou extasiado. Como pode vocês querer saírem daquele que apresentou a fé, apresentou a graça a vocês? Vocês começaram pelo Espírito e querem terminar na carne. Quando Paulo fala de carne, é porque a lei, o espírito da lei, ele não tem a liberdade de acessar a consciência humana. Mas graças a Deus que o espírito do evangelho, ele tem essa liberdade, porque o sangue de Cristo foi derramado na terra, para que todo que cresce nele fosse purificado das obras mortas, seja ela qual for. Então, lá em Hebreus, Paulo vai dizer que a nossa consciência, ela foi purificada pelo Espírito do Evangelho que Paulo prega, pelo Espírito do Evangelho que o Senhor Jesus nos apresentou, inspirando os seus evangelistas, que são os apóstolos, Eles são apóstolos e evangelistas. Tem Mateus, Marcos, Lucas e o maior de todos, que ele foi canonizado pelo Espírito de Deus, O cânon do Novo Testamento foi organizado pelo Espírito de Deus. Então, os quatro evangelhos, o quarto evangelho, ele fecha ali com a chave de ouro, O evangelho que mostra a divindade do Senhor Jesus. Os outros evangelhos não têm essa peculiaridade, não tem esse propósito de mostrar a divindade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Irmãos, repito, porque já visitei, já congreguei, conheço uma diversidade muito grande de ministérios, Assembleia, Batista, Deus e Amor, Mundial, Universal, Já passei, não congregando, visitando, conhecendo, mas não é com esse propósito de procurar conhecer para defamar, jamais, não. Isso está descartado. Como eu falei, o intuito do nosso canal não é defamar. Se citarmos ministério ou nome de pessoas, é didático, são comentários exemplares para ficar como exemplo,
não é com o intuito de defamar, jamais, não. Não interprete mal. E se tiver crítica, observe, analise a crítica. É uma crítica construtiva, não destrutiva. Por favor, não me interprete mal. Você tem liberdade, né? Eu não sei que tipo de consciência ou de mente você vai assistir os nossos vídeos. Eu não sei. Eu não sei como você, né, vai assistir os nossos vídeos. Não sei, também não me importa. O importante é eu estar com a consciência limpa diante de Deus e saber que o meu comentário, que a minha análise, ou a minha pregação, o meu ensino, não é nada pessoal. Não é o nosso intuito. O nosso intuito, o nosso propósito em divulgar esses vídeos é esclarecer pontos do reino de Deus que muitas pessoas não entendem, né? Uma coisa que eu vou querer combater no meu canal é um câncer que é uma semente maligna que está no corpo de Cristo, infectando, né, a maioria. Até os fiéis têm sido alcançados por esse câncer maligno, esse tumor maligno, que vai ser removido. Não sei quando, mas vai. O que cabe a nós é nos manter íntegros, puros e fiéis à sã doutrina, que é a palavra de Deus. A sã doutrina não se resume a pontos específicos, separado por alguns líderes dos ministérios atuais. A sã doutrina não se resume em alguns assuntos e alguns pontos. Não. Você tem que levar em conta o texto e o contexto. Entendeu? O contexto anterior e posterior. Se você examinar as cartas de Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. Não confunda. Se hoje todas as nações, que não é Jerusalém, que não é Israel, Jerusalém não é uma nação, mas toda nação que não é Israel é considerada como a nação gentílica, gentil, entendeu? Brasil, Espanha, Estados Unidos, Japão, estou dando aqui alguns exemplos porque eu acredito que, não sei, né? Alguns podem ter acesso aos nossos vídeos e ser leigo no assunto, então estou dando aqui exemplos, né? Todos aqueles que estão fora de Israel são considerados como gentil, entendeu? Considerado até hoje pelos hebreus, nós, os gentios, somos considerados como pessoas impuras. Paulo vai dizer em Romanos que nós somos inimigos por causa do evangelho, porque o evangelho favorece todas as nações. E o orgulho hebreu não aceita isso. Eles querem que nós se sujeitamos à lei. Irmã, faça um favor, desliga a luz do banheiro que ela acendeu. Glória a Deus. Irmãos, então é isso. Eu queria que nos comentários do vídeo aí, além de você curtir, se inscrever no nosso canal, que é um canal puramente bíblico, não venha com perguntas teológicas. Eu não creio na teologia do século 21. Eu não estou sendo pessoal. Não estou criticando esse ou aquele ministério, essa ou aquela teologia, não. Por quê? A Igreja Batista apresenta uma teologia. A Universal, outra teologia. Entendeu? E assim por diante. Até porque eu não vejo a Universal apresentando nenhum estudo teólogo. Eu não vejo a Mundial também com esse... A Mundial e a Universal, eles não usam esses recursos. Entendeu? São outras igrejas que estão um pouco abaixo, né? Que tem a espiritualidade mais baixa, um nível mais baixo. Entenda que não estou desfazendo, não estou tirando o mérito das demais igrejas, não. Mas eu percebo uma espiritualidade maior
nesses dois ministérios que citei, a Universal e a Mundial. São ministérios diferenciados dos demais, porque foram implantados na terra pelo Senhor para resgatar almas, né? Então os demais ministérios não entendem, não têm essa visão. Lá não é um quartel-general que prepara obreiros. Para isso Deus levantou Assembleias de Deus, ou Assembleia de Deus, né? Aqui no Brasil, a Assembleia, não vou dizer a verdadeira, não, nada a ver. Mas a primeira Assembleia que era levantada por aqueles homens de Deus, né? Daniel Berg e Gunnar Ving, esses homens de Deus aí. A primeira igreja que eles fundaram no Brasil não tinha o nome de Assembleia, era o nome apostólico, porque eles carregavam consigo a unção apostólica e a unção profética. Essa unção na vida de qualquer indivíduo nos dias atuais, essa unção é que capacita o ser humano a interpretar o Evangelho, as Escrituras. Se você conhece uma igreja, uma congregação, um ministério que tem apóstolo, que tem bispo ou bispa, essas pessoas, não todas, mas a maioria desses indivíduos, eles foram capacitados por Deus. Analise os frutos, milagres, se tem uma pregação com unção, entendeu? Se não pregam aparência, tipo vestes, maquiagem. Eu sei que pessoas, os tradicionais não vão concordar com esse meu ponto de vista, que não é ponto de vista, é o que a Bíblia me mostrou, entendeu? Quando Paulo, lá em 1 Timóteo, aconselha a Timóteo a aconselhar as irmãs, ele não está falando para o povão, está falando para as irmãs que servem como obreira, diaconisa, como bispa, entendeu? Como pastora. É lícito bispa, pastora, missionária? Claro que sim. O único cargo que não é nem cargo, é cargo. O que eu não aceito, porque a Bíblia não permite, o espírito dela também até agora não testificou, é apóstola. Discípula, tudo bem. Discípula é aprendiz, é aluna. Mas apóstola, não. Não, Deus não aceita. Ah, irmão, tu é um representante de Deus na terra? Rapaz, muitos de nós, pela misericórdia e eleição da graça, Efésios capítulo 1, versículo 4, né, fomos eleitos antes da fundação do mundo, né, para que sejamos irrepreensíveis, fiéis, santificados pelo Evangelho. Muitos de nós, sim, fomos capacitados pelo Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz que nós somos embaixadores. Embaixadores. Entendeu? Efésios capítulo 4, versículo 11, ele vai trazer a organização da igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela igreja primitiva. A igreja primitiva primitiva, a primeira. Aquele espírito que foi implantado na primeira igreja depois de Cristo, aquela igreja que Jesus cita em Mateus 16, do 16 em diante, que ele pergunta, né? Ele faz aquela emblemática pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro toma a frente dos apóstolos e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí lá no versículo 18, Jesus vai e diz: tu és Pedro, Deus falando na boca de Jesus, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Os irmãos da igreja católica, eles acreditam que o fundamento da igreja é Pedro, mas não é. Jamais Deus ia colocar um fundamento inconstante como Pedro. Nunca. Por quê? Pedro, ele nega Jesus. Pedro corta a orelha de Malco. Pedro, ele afunda.
ele se apresenta como uma pessoa de pouca fé. Claro que ele tinha pouca fé, mas a fé dele está acima da média. Porque eu não conheço ninguém que tenha andado sobre as águas. Se isso aconteceu no século atual e ou nos séculos que ficaram para trás, eu desconheço. Eu tenho um livro aqui que recomendo, Os Heróis da Fé. Esses grandes homens de Deus também, desconheço algum feito desse, andar sobre as águas. Olha que foram homens que se dedicaram, se entregaram de corpo e alma ao Evangelho, foram tradutores do Evangelho, interpretaram a Bíblia para várias línguas, vários idiomas, muitas nações nas épocas, nessas gerações, né, dos heróis da fé, foram alcançados através do sacrifício pessoal desses grandes homens de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. O que é que eu posso trazer aqui para vocês? Na verdade, eu não preparei nada. Deixa eu ver aqui. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus. Não despreze a tua cruz, ser valente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, em diante. Diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmãos, isso aqui é uma pancada contra alguns lobos. Eram homens de Deus nos dias atuais e se corromperam, ficaram vaidosos por causa da posição. Homens que, de vez de pregar o amor, o evangelho, o espírito piedoso, bondoso, de compaixão, não transmite esse espírito. Mas como Paulo avisou aos anciões da igreja de Éfeso que após a partida dele entrariam lobos cruéis que não perdoariam o rebanho, iam falar coisas perversas para atrair o rebanho após si. Pois bem, nos dias atuais, no século 21, aqui no Brasil, especificamente aqui em São Paulo, em Araraquara, Fortaleza, Ceará, em diversos lugares que passei, me deparei com líderes que eram homens de Deus e que se corromperam, ficaram vaidosos. Então eles, infelizmente, se colocam como fundamento, se colocam como esperança, colocam o seu ministério quando sendo dono da verdade. E começam a criticar e apontar diversos ministérios. Irmão, mas essa palavra não tem nada a ver. Tem. Preste atenção. Paulo vai centralizar a mensagem dele. Paulo vai centralizar. E as pessoas, infelizmente, não estão ancoradas na sã doutrina, no evangelho que salva, que transforma, que liberta. Os líderes de hoje, muitos, não todos, muitos líderes de hoje, infelizmente não estão fundamentados no Evangelho e nas Escrituras. Você vai se identificar com essa pregação, você que é um pregador do Evangelho genuíno e verdadeiro. Muitos líderes, quando se deparam com pregadores verdadeiros que pregam a genuína palavra, eles procuram defamar essas pessoas porque não querem receber a verdade revelada. Ou a pregação dessas pessoas desmascara esses falsos líderes que eram homens de Deus, mas se corromperam por causa da vaidade. Mas podem muito bem quebrar o seu orgulho, descer do pedestal, cair do cavalo, como o próprio apóstolo Paulo, que era Saulo, um religioso
que em nome de Deus prendia, matava, oprimia. O que muitos de hoje têm feito em seus ministérios, em suas congregações, têm oprimido os profetas que Deus tem levantado, que Deus tem enviado para tirar a venda dos olhos dos simples que estão sendo enganados por esses homens, que deixaram a pregação da fé para trás, fazendo assim que os seus membros se corrompam, abraçando uma falsa doutrina, uma religião mentirosa. De vez de tornar o ambiente religioso, o ambiente da congregação um lugar de paz e de santidade, infelizmente tornam um campo de guerra. O púlpito se torna um lugar de atacar. O púlpito está sendo um lugar de indiretas. Não é mais um lugar onde se propagam a esperança, onde se propagam a luz, a esperança do Evangelho tem se perdido nesses últimos dias. Mas eu creio que há um remanescente nos últimos dias, segundo a eleição da graça. Assim como foi a resposta divina para Elias. Elias achava que só ele era o único íntegro, era o único que ainda guardava os preceitos de Deus. Mas a resposta divina para Elias é o seguinte: olha, eu tenho reservado para mim 7.000 pessoas que não se dobraram, não dobraram o seu joelho. Eu acredito que a eleição da graça em Cristo Jesus é maior, não só 7.000, mas milhares de milhares, como revela lá em Apocalipse. Almas daqueles que foram degolados pela grande perseguição que há de se levantar, estavam debaixo do trono de Deus, que não renunciaram à fé. Eu acredito, como José de Arimateia, que era um discípulo não manifesto, por causa que a sinagoga, os fariseus declararam que se alguém publicasse ser discípulo ou seguidor de Jesus, era expulso da sinagoga, como aquele cego que foi curado, ele foi expulso da sinagoga. Nos dias de hoje, eles não expulsam literalmente, porque eles vivem de aparência. E você pode conjecturar comigo, para você entender? Imagine o pastor da sua igreja expulsando um membro literalmente, em público. Vai ficar bonito para ele. Até os adébitos, os seus simpatizantes vão se escandalizar com essa atitude. Mas com fofoca, perseguindo, oprimindo, tirando a oportunidade, porque não tem a unção, não tem a graça, não tem renúncia. Irmãos, é realidade. Quer que eu maquie a realidade dos dias atuais para você continuar nessa igreja morna, fria, insípida, está engessada, estacionada, não vai te levar ao céu, está te tornando 2 vezes filhos do inferno? É isso aí. Olha que pregação, por isso que eu amo as cartas de Paulo. Olha o que é que Paulo diz. Perdão. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. O que é persuasiva? Persuadir, convencer. Paulo não trouxe esse discurso. Paulo simplesmente apresentou o poder do Espírito de Deus. Paulo não demonstrou nenhuma sabedoria. Paulo vai dizer que a presença física dele é desprezível. Mas o entendimento das Escrituras, a revelação do Evangelho, é suficiente para cativar, para conquistar, seja qual for o ser humano de qualquer nação. A revelação do Evangelho na vida do apóstolo Paulo é tão poderosa que toda a Ásia na época se rendeu.
ao Evangelho. Então é esse Evangelho que eu te revelo nessa tarde. Porque o Espírito que habitou em Paulo é o mesmo Espírito que habita em mim e que quer habitar em você, se não habita ainda. Mas para que o Espírito habite em você, você tem que obedecer ao Evangelho. Está escrito. Atos capítulo 5. Atos 5:32. Leia lá. Leia. Você só pode ter o Espírito de Deus quando você obedece o Evangelho. Mas eu obedeço o meu pastor. Eu obedeço o meu ministério. Se o teu ministério, o teu pastor, o teu líder não se submete ao Evangelho, esse ministério não está introduzido no corpo. Vou provar. Efésios 3. Efésios 3, versículo 6. Olha o que aqui diz. Vamos ler do 5. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes das promessas em Cristo pelo Evangelho. O gentio que somos nós, fazemos parte do corpo e das promessas através do Evangelho que foi revelado a ele. Se você permanecer no Evangelho, na palavra, nas Escrituras, aí sim, meu irmão, o teu ministério, a tua vida, a tua pessoa pode se considerar um membro do corpo, que é a igreja verdadeira, é o corpo de Cristo. Amém. Voltando. Então, o que nós encontramos nos dias atuais são isso. Palavras persuasivas de sabedoria humana. E o indivíduo, cabeça desse ministério que Deus confiou e se corrompeu, ele fala coisas perversas ou usa uma estratégia, uma tática diferente. Fala que os outros ministérios são portas abertas, que não oferecem a salvação, então, dessa forma, ele não fala diretamente que o ministério dele é dono da verdade. Só o ministério dele pode oferecer a verdade, pode oferecer a salvação. Mas ele critica os demais ministérios, porque ele tem medo de perder a pouca membresia que tem. Porque se o seu líder é um cara arrogante, orgulhoso, e você está nessa igreja, você tem o mesmo espírito que ele. Você é orgulhoso igual ele. Meu filho. Quem segue os humildes? Quem? Os humildes. Quem segue os simples, se não os simples? Quem segue os arrogantes? Você tem que ter alguma afinidade para estar nesse ministério. Você tem afinidade. Você tem o mesmo caráter, o mesmo espírito. Tem afinidade para você continuar aí. Mas eu te aconselho a você voltar para a simplicidade que há em Cristo Jesus. A simplicidade que há em Cristo Jesus. Preste atenção. A simplicidade de Cristo Jesus não abre mão da modernidade. Não abre mão do lazer. Não abre mão das riquezas. Claro que tem por prioridade a verdadeira riqueza, que é o caráter. A verdadeira riqueza que Jó demonstrou, que Noé demonstrou, que Moisés demonstrou, que Abraão demonstrou. Abraão é o pai de quê? Da fé. Essa é a genuína riqueza diante de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3 vai dizer que os antigos alcançaram bom testemunho por meio dela. Dela quem? A fé. As pessoas que vivem de aparência só se preocupam com seu testemunho social, secular, humano, a sua aparência. Quem vive de aparência se preocupa com isso. Irmão, deixa de viver. Tira essa capa. Tira a capa. Se preocupe. Você tem que se preocupar com a sua estética, com o seu corpo. Você tem que cuidar do seu corpo. Mas você tem que ter cuidado para não gerar escândalo com esse zelo de cuidar o corpo.
João capítulo 2, versículo 17, Jesus demonstra um zelo, que está escrito lá no Velho Testamento, lá no Salmo. Quando Jesus entra no templo e purifica o templo, aí o autor do evangelho, que é João, ele faz uma citação do Velho Testamento dizendo: o zelo da tua casa me consumirá. Então Jesus demonstrou esse zelo. A liderança hoje não tem esse espírito, não tem mais esse zelo. A igreja é uma baderna. A igreja hoje, não todas, mas a grande maioria é uma baderna. Deixa fazer o que quer, com medo de perder. Tito, capítulo 1, versículo 13. Repreende severamente para que sejam sãos na fé. Mas eles vão embora, vão sair do meu ministério. Pode sair, meu irmão. Não está interessado em servir a Deus. Esse zelo aí não é o que Deus procura. Quem nasceu de novo, ele sabe que Deus corrige o que ama. Quem nasceu de novo, quem é sincero, quando é corrigido pelo homem de Deus, ele acata a correção e cresce. Toda correção, aparentemente, não parece ser boa ou proveitosa. Mas se você persevera e tem a mente, tem uma mente exercitada na justiça, ele vai acatar, meu irmão. É duro, eu já fui repreendido publicamente. É duro. Satanás vem do outro lado e diz assim, ó: